Trajetória do casal, muitas vezes existem situações que nós não queremos enfrentar. Existem situações que nós não queremos confrontar. Existem situações em que se firma um segredo de Estado. Todo mundo sabe, mas ninguém fala. Os filhos começam a crescer, começam a ter os problemas, e muitas vezes a mãe ou a esposa não tem coragem de contar para o pai, e o marido, não tem coragem de discutir com a mãe ou a esposa. Vamos orar pelos nossos lares, orar pelas nossas famílias, orar. Você tem filho adolescente? Ore por ele agora, em nome de Jesus. A oração dos pais tem muito poder. Você é autoridade sobre o seu filho. Abençoa teu filho, abençoa a herança que Deus te deu. Abençoa, declara a vitória do Senhor. Ergue um clamor. A sua dificuldade é dívida, irmão. Clama com a sua esposa, clama com seu marido. Sua dificuldade é incompatibilidade. Deus é Deus para restaurar. Pai de poder e de graça, enche as nossas vidas com tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, como casais, como famílias, como lares, nós clamamos nesta noite. Pai, vai invadindo com tua glória a vida dos relacionamentos, a vida financeira, a vida conjugal, a vida sexual, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos nesta noite, ó Pai. Restaura lares, restaura famílias, restaura relacionamentos, Senhor. Nós clamamos nesta hora, ó Pai. Tu és Deus que dá estratégia quando não temos nenhuma. Tu és o Deus do vale e o Deus da montanha. Tu és o Deus, ó Pai, que dá direção quando a dívida cega os nossos olhos. Pai de poder e de graça, queremos orar pelos filhos, queremos orar pelas crianças, pelos adolescentes, queremos orar, Senhor, pelos recém-nascidos, queremos orar pelos bebês, ó Pai. Pai, tira todo o trauma, todo o nervosismo, tira todo o jugo, tira, Senhor, toda a cobrança, tira, Senhor, em nome de Jesus, livra o adolescente das drogas, livra o adolescente dos vícios, ó Pai. Pai de poder e de graça, nós queremos abençoar, ó Pai, a herança que o Senhor tem dado, queremos abençoar nossos filhos, queremos abençoar o nosso relacionamento. Quebra, Senhor, toda artimanha de Satanás, toda cilada de Satanás, toda opressão, toda palavra que veio, Senhor, para trazer separação. Pai, nós rompemos hoje com toda maldição hereditária, com todo jugo, todo espírito de separação no meio dos lares, no meio das famílias, na história familiar de cada um, todo espírito de adultério, todo espírito, ó Pai, de traição, nós ordenamos agora, saia do meio dos lares. Pai de poder e de graça, restaura casais, restaura relacionamentos, restaura vidas, restaura filhos, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, dependemos de Ti, necessitamos da Tua estratégia. Abençoa cada lar, abençoa a vida financeira, dá sabedoria, dá, Senhor, renovo, em nome de Jesus. Renova, Senhor, as estratégias, renova, Senhor, o amor, a paixão, em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos nesta noite, manifesta a Tua glória, e eu clamo a Ti agora, Senhor, capacita-me, que não seja eu, mas o Senhor, o Teu Espírito a ministrar, a falar em cada vida, em cada coração. Traz, Senhor, uma palavra rema, pessoal, específica, diretiva, em nome de Jesus, fala em cada coração, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Você pode sentar. Eu estou aqui com 4 ou 5 ministrações que preparei para casais, e estava até agora ali numa luta, falando, meu Deus, qual que eu vou pregar? Uma batalha tremenda. Ministrações estas que nós temos falado, uma delas resgatando valores perdidos debaixo do mesmo teto. São situações que muitas vezes nós deixamos perder, coisas mínimas que deixamos passar, e isso vem criando uma bola de neve, isso vem se prorrogando, e muitas vezes nós não confrontamos. Mas uma outra oportunidade, eu vou estar ministrando sobre isso, sobre valores perdidos debaixo do mesmo teto. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Também gostaria de estar falando sobre reconstruindo o destruído. Como a dívida tem destruído relacionamentos, como a dívida tem quebrado situações e que muitas vezes nós achamos impossíveis serem restauradas. Talvez por uma situação de dívida,
começou um atrito, começou um desgaste, chegou a um estresse que nem conseguem se olhar mais. E muitas vezes um dos cônjuges toma a posição de se fechar, toma a posição de se anular. Irmãos, nós temos atendido casos delicados, pode ficar sossegado, nenhum deles nós vamos citar aqui o nome, mas um dos casos que nós temos atendido, que de compadecer, é uma situação que chegou a um nível de dívida em agiotas, em uma série de situações, e se envolveu com diversas questões, e o cônjuge não estava sabendo. A situação explodiu, a situação hoje se torna uma ameaça de morte, e as pessoas da família estão abaladas mais pelo caso: por que ele nunca contou? Sempre conversamos, sempre relacionamos, sempre falamos acerca das dívidas, das questões, das conquistas, e hoje estamos diante dessa circunstância, e o que mais me dói, disse a esposa, o que mais me machuca, disse a esposa, foi esconder esse segredo durante tanto tempo, e hoje eu precisar saber por um agiota, por uma ameaça de morte, o que está acontecendo, de uma situação incontrolável, de uma situação desesperadora, mas que ele nunca teve coragem de falar. Pela psicologia, nós já tratamos de alguns casos assim na faculdade, quando nós assumimos um caso justamente nesse teor, aonde uma mulher numa posição financeira muito elevada, tinha os seus costumes, tinha aí a sua posição financeira, sua vida de shopping, sua vida diária de gastos de uma série de coisas, e o marido, um empresário muito bem posicionado, mas que abriu falência, a esposa não sabia, ele se envolveu com agiotas, e no dia em que chegou para perder a casa, num dia anterior ele se matou. E a esposa continuou não sabendo. E depois de ele ter se matado, então que a esposa veio sofrer a dor da perda, a dor do suicídio, e além da dor do suicídio, saber que a posição financeira que ela vivia era uma farsa. Irmãos, são situações das que nós muitas vezes não imaginamos e vemos incapacitados. Agora, a palavra de Deus, ela é tão abrangente, ela é tão tremenda, que nós olhamos para uma verdade da palavra de Deus, e essa verdade ela pode se encaixar em diversos pontos, em diversos fatos. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade nós sabemos, espiritualizamos essa posição, dizendo: a verdade é Cristo, amém, pregamos sobre isso. Mas também na vida do casal, o que pode trazer libertação no teu relacionamento, é a verdade de um cônjuge para o outro. A importância dessa transparência e a importância da verdade no diálogo, da verdade em todas as situações. Deus, Ele na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele nos diz, nos ensina: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. E meu amado, não vale a pena você se esconder atrás de uma mentira, não vale a pena você viver uma ilusão e você levar essa mentira, porque um abismo chama outro abismo, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você quer sair de uma situação de dívidas, se você quer sair de uma situação de opróbrio, se você quer sair de uma situação que aos seus olhos perdeu o controle, a melhor forma, a melhor estratégia e o primeiro passo é que a verdade seja dita. Através da verdade, nós vamos buscar do Senhor. É importante nós reconhecermos, temos fé, temos. Sabemos que Deus opera milagres, sabemos. Mas, meu amado, quando você compartilha com a sua esposa, quando você compartilha com o seu marido, não só na questão de dívidas, mas em qualquer questão do relacionamento, não vale a pena você alimentar uma mentira. Temos atendido inúmeros casais, inúmeros. 90% estão escondendo verdades dentro do relacionamento, e que hoje entrou num desajuste tão grande, e que quando nós confrontamos o casal e falamos a um dos cônjuges: olha, você precisa contar a verdade para o seu cônjuge. Pastor, se ele souber a verdade, o nosso casamento termina. E a minha última resposta essa semana para uma situação dessa foi: olha, o casamento de vocês já terminou há muito tempo.
Porque já está escondido atrás de uma mentira e nada subsiste atrás dessa mentira. Enquanto não houver a verdade, não vai haver libertação, não vai haver estratégia, porque na verdade a palavra de Deus nos ensina, é bom serem dois do que um. E meu amado, muitas vezes você não está enxergando uma saída, um caminho, e quando você compartilha, e como já foi dito nessa noite, a mulher foi feita, foi criada como adjuntora, como ajudadora, como aquela que vai ter a sensibilidade de buscar a estratégia de Deus, para que você possa ter a saída nessa situação, para que você possa ter a direção de Deus nessa situação. É impressionante notarmos, podemos falar uma mensagem só em cima disso, quantas vezes que Deus falou com a esposa e não falou com o marido, com o sacerdote. E muitos, por posição de orgulho, soberba, ou posição de altivez, não submissão, querem então esconder essa verdade. Eu li essa semana 2 histórias que eu gostaria de deixar aqui registrado para que você refletisse. Claro que os nomes são trocados, mas está lá. Michael era diretor de uma empresa muito bem sucedida. Quando a empresa começou a passar por momentos difíceis, ele foi despedido e solicitado a pagar uma dívida de 30.000 libras, pela qual a sua vida era garantia pessoal. Ele conseguiu outro emprego, começou a pagar aquilo que devia, que estava ao seu alcance, ou seja, 150 libras por mês. Seus credores continuaram cobrando juros, sobre juros, sobre juros, sobre essa dívida, de modo que, 4 anos depois, a dívida de 30.000 libras, de fato havia subido para 44.000 libras. À beira do desespero, a ruína do casamento, Michael começou a desmoronar. Christy não pagava aluguel há mais de 3 meses. E esperava que o proprietário não tomasse conhecimento. O empregado mal remunerado do seu marido, o emprego mal remunerado do seu marido só servia para cobrir despesas de comida e roupa e sustentar seus 2 filhos pequenos. Christy vivia com medo de receber uma carta do proprietário pelo aluguel atrasado. Continuamente tomava tranquilizantes para conseguir chegar ao final de cada dia sobrevivendo. Certo dia, a carta que ela tanto temia finalmente chegou. Christy procurou o proprietário. Em total desespero de despejo, ela pagou a dívida que estava atrasada, dormindo com ele. Depois disto, Christy nunca mais conseguiu se olhar no espelho e nem se perdoar até chegar ao suicídio. 2 histórias que são fatos reais, fatos que nós temos vivido e convivido na nossa sociedade. E o mais alarmante, os 2 casos eram pessoas cristãs. Mas que por uma situação, amados, desencadeou uma série de problemas dentro do lar. A dívida, ela tem um efeito devastador dentro do lar, dentro da família. A dívida, ela tem um efeito estrondoso, onde as pessoas que estão mergulhadas na dívida, meu amado, perdem a cabeça, perdem a visão, ficam como cegas. As pessoas perdem o sentido e perdem muitas vezes a direção quando estão enroladas ou confusas no meio de dívida. A dívida não afeta só o seu saldo bancário, mas ela afeta o seu equilíbrio mental e o seu comportamento dentro do relacionamento, que se torna mais frio, gelado. A dívida, ela pode minar consideravelmente o seu relacionamento. E quantos que estão vivendo atrás de uma mentira, vivendo atrás de uma situação? Uma recente pesquisa mostrou que 70% dos casais que se separaram mencionam: nossa separação ocorreu por problemas financeiros. Através de um problema financeiro começou a esfriar o relacionamento, através de uma dívida começou a esfriar a relação, começou a esfriar o diálogo, começou a esfriar, não haver mais clima dentro de casa, chegou num estresse, chegou em algo insuportável. Um dos casos extremos que chegou ao nosso conhecimento, um casal que fez todas as dívidas para casarem, tudo novo, comprou todas as coisas, uma cerimônia fantástica, muito belo, muito enfeite, muita decoração. E quando o fotógrafo chegou em casa para mostrar as provas da foto, ele descobre que o casal já tinha se separado.
Nem 2 meses de casamento. E o casamento ruiu. E ele vira para a pessoa que estava morando agora na casa e falou: mas como vai ficar em minhas fotos? E o homem virou e falou: olha, ele não pagou nem o sofá ainda, você está preocupado com as fotos? Eu falei: mas eu sou fotógrafo. Eles se separaram por causa das dívidas. 2 meses. Alguns casamentos estão passando por momentos de estresse financeiro. E o estresse financeiro começou um atrito, começou uma cobrança, e muitas vezes mal entendido, mal interpretado, muitas vezes numa posição: cadê o leite? E o homem não entende, o homem muitas vezes responde atravessado, a mulher também, e começa, meu amado, aquele desajuste por causa de contas que estão vencendo, por causa de situações. Outros há que entram no casamento e acham, ou melhor, estão dentro do casamento só para os benefícios, os prejuízos, joga na responsabilidade do cônjuge. Você fez um voto que algumas igrejas, por erro, estão tirando dos votos do matrimônio, na doença ou na saúde, na riqueza ou na dificuldade. Você fez um voto, meu amado e minha amada, que estamos prontos para todas as coisas. Fugir da situação não vai solucionar o problema. Quantos cônjuges só estão juntos para os benefícios? Na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da prova, a dívida eu não quero nem ver. Enquanto a conta está positiva, a conta bancária, abre todas as correspondências, não tem problema nenhum. Quando sabe que caiu no limite, a carta chegou, está lá em cima do criado. Sei que aqui não tem nenhum casal assim. Mas são situações. Ou então, chegou o extrato bancário. Já rasga com ele fechado mesmo. Não adianta nem olhar. Já pensou se Deus manda um cheque pelo correio, irmão? E nós olhamos para tudo isso. Mas quantos casais em que a conta está estourada e o cônjuge nem sonha que está estourada? E muitas vezes, por não saber a situação, continua gastando, continua jogando coisas do cartão de crédito, continua, às vezes, coisas até necessárias. Então começam as discussões e começa o estresse financeiro no casal. A dívida tem sido o maior motivo de desequilíbrio de relacionamento, o maior motivo dos consultórios psicológicos e até psiquiátricos. E nós estamos confrontando isso, amados, por sabermos o que está acontecendo nos dias de hoje. Brasil sofre uma grande crise econômica, um grande desajuste financeiro, e só com a sabedoria de Deus para saber administrar aquilo que não tem. Só a sabedoria de Deus para dar estratégia. Quem nunca teve uma dívida, quem nunca teve um cheque devolvido, quantas pessoas numa posição estável entraram num abismo e parece que isso não vai acabar. Meu amado, ninguém foi criado com estrutura para passar por problemas, ninguém foi criado com estrutura para ter pressão, principalmente na vida financeira. E isso vem desajustando os lares, vem desajustando a vida dos filhos. Um filho, uma filha que pede uma coisa e o pai, a mãe já fala atravessado: você sabe que teu pai não tem dinheiro. Quando não parte para agressão física, por uma cobrança natural. Fugir das dívidas no casamento não é a solução. Fugir das dívidas em qualquer situação, devido às pressões, devido às cobranças, aos erros. Estamos aconselhando alguns casais que estão numa grave situação de dívida, mas por erros. E a posição do cônjuge é de atacar. A gente está assim porque você fez isso. Não, mas foi você que foi comprar e foi fazer isso. Mas foi você que emprestou dinheiro para o seu irmão. E aí começa a briga, a confusão, a discórdia, a separação debaixo do mesmo teto, a luta, onde os filhos muitas vezes sofrem uma pressão, um trauma. Quantas não são as crianças que estamos tratando com traumas? E você vai no foco do problema. 70% a 80% dos traumas infantis são discussão dos pais.
E, amados, nós temos vivido uma sociedade desequilibrada, que não tem estrutura para enfrentar o problema, para confrontar a situação. As discussões cada vez aumentam mais, porque a dívida não para, e a dívida começa a enrolar, e aí se levanta a hipótese: a solução é separar. Vamos separar, vender tudo, vender o carro, a gente paga as dívidas e a gente vive bem. Não é a solução. Quantas pessoas partem por esse lado, partem por essa direção, achando que vão solucionar o problema, e o problema complica ainda mais. Fugir das dívidas e das pressões, das cobranças, dos erros, das falhas, não é a solução para se livrar do lamaçal financeiro, do lamaçal de dívidas, do lamaçal do estresse financeiro. Outros então começam nesse tipo de relacionamento a querer a morte, e começam a pedir um suicídio gospel. Senhor, me leva, Senhor, me leva, Senhor, eu não mereço mais estar nessa terra, Senhor, me leva, Senhor. Sei que você também nunca fez isso. Muitas pessoas estão achando que estão em depressão, e na verdade não estão, estão com dívidas. Se tranca, se isola. Entendemos um caso, que o homem ficou 4 horas trancado dentro do banheiro. A mulher já estava para chamar a polícia. E era uma fuga. Irmão, todo relacionamento ele passa por esse momento. Todo relacionamento ele passa por esse estresse. Todo relacionamento ele passa por adversidades. Aquele romantismo que havia no namoro, né? Eu costumo sempre dizer isso no casamento. Quando chega até o altar, são tanto romantismo, tantos sonhos. O sonho da cerimônia, o sonho de cada detalhe, o carro que vai entrar, o carro que vai sair, a forma, isso, aquilo outro. A gente tem acompanhado algumas noivas com os sonhos e os ideais mais diversos possíveis. E no segundo dia de casamento, pisa no chão, cai na real e vê que tem as contas do casamento para pagar. E ali muitos casais já começam desajuste, já começa o atrito, já começa a gritaria, já começa uma série de coisas. Ninguém foi criado, ninguém foi educado, ninguém criou uma estrutura para passar por pressões financeiras, para passar por pressões de administração. E nós temos que aprender, meu amado, que a pressão sempre vai existir. O problema não é ter problema, o problema é o que você está fazendo com o problema. O problema é como você está encarando a dificuldade, como você está encarando o problema. E o problema se torna ainda maior quando a situação entra mentiras. E as mentiras mais diversas possíveis, aonde um dos cônjuges não querem contar, não querem compartilhar, mas aonde foi o dinheiro, aonde gastou, mas aonde que está essa dívida no cartão de crédito. E meu amado, quantas situações que nós temos confrontado, e que muitas pessoas acham, a solução é morrer. Deus não te criou para morte. Deus não te criou, meu amado, para perecer. Deus não te criou para o fracasso. Você que está passando por problema de dívida, problema de dificuldade, você que está passando por lutas, você que está passando num estresse financeiro no teu relacionamento, há esperança em Cristo Jesus, há estratégia de Deus para a tua vida. Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te restaurar, Deus vai te dar direção nessa situação, para você saber administrar o negativo, para você saber administrar a situação. O problema não é ter problema, o problema é como você está encarando o problema. Fugir, viver uma ilusão não vai resolver, irmãos. Temos que sentar, temos que conversar, temos que negociar. Não, pastor, a situação que a gente está não adianta mais conversa. Se você não parar, traçar um planejamento. Um último caso que nós pegamos agora, um dos últimos casos que nós pegamos, o planejamento para a quitação das dívidas atuais que eles estão, demora 3 anos para eles conseguirem quitar. Eu falei, não importa que seja 3 ou 5 anos, o que importa é que vocês comecem. Nós temos que chegar a um ponto e decisão. E meu amado, a decisão de você viver com seu cônjuge já foi tomada. Deus não vai levantar outra pessoa, Deus não vai preparar outra pessoa. A alegria de Deus, o prazer de Deus é com esse cônjuge que você tem, esse que Deus escolheu para você. E meu amado, sair desse casamento e pensar que passar para outro casamento vai solucionar o problema, não vai. O problema continua, a dívida aumenta.
Uma das grandes mentiras de Satanás, se infiltrou no meio de uma verdade, que isso é a estratégia mais fácil de Satanás. Ele pega uma verdade de Deus e distorce. E a verdade de Deus é: o que Deus uniu não separe o homem. Agora a mentira que o diabo tem usado, que a gente ouve no gabinete: será que foi Deus mesmo que uniu a gente, pastor? Se você chegou até o altar, se você tomou essa decisão, foi. E agora, meu amado, é esse casamento que você tem que consertar. Não fica orando para ele morrer ou para ela morrer. Não fica orando. Você ri, mas é verdade. Entendeu um caso? Atendemos um caso aí um tempo atrás, graças a Deus faz bastante tempo. Pastor, a solução é ele morrer, porque ele morrer cancela as dívidas que ele tem. Eu falei, meu Deus do céu. Você nem sonha que o pastor ouve. Então nós precisamos entender a situação. Existe o problema? Existe. Encara o problema, confronta o problema, reage. Porque muitos casais, dentro de um quadro de estresse financeiro, entram na monotonia, se fecham, se trancam, entram numa angústia que não é depressão, é fuga. Virou moda hoje, qualquer coisa, pessoal, estou com depressão. Está andando, está sorrindo, está bem, estou com depressão. Que depressão, irmão? Você está com problema. A realidade você tem que encarar de frente. Agora, se você não reagir nesse problema, você pode gerar uma depressão. E a depressão, uma das características dela, é uma grande perda da qual você não tem uma estrutura. Então você sai do nível natural e rebaixa-se nesse nível, porque você quer se esconder. Seria bom que nós abríssemos aqui um buraco para mim colocar minha cabeça lá dentro. E dentro do relacionamento a dois, muitas coisas acontecem dessa forma, e isso vem trazer um desajuste. O casal que orava junto já não ora mais. Orar para quê? A dívida está aí, o problema está aí, e a gente começa a ter atritos, começa a ter confusão. Vamos para a igreja, vai você, eu não vou, eu fico aqui. Outros começam a fugir da realidade, achando, porque a dívida ela cria uma fortaleza na mente, que ela traz um distúrbio moral. E esse distúrbio moral é: todo mundo está sabendo que eu estou devendo. Se eu sair de casa, as pessoas vão ver. Isso se torna muitas vezes um problema clínico. E a pessoa evita de estar na igreja, evita de estar na casa do Senhor. Meu amado, se com Jesus já está difícil, sem Ele é impossível. Se você estando na igreja já está difícil, se você não estiver, você não vai ter força. A dívida não pode te paralisar, a dívida não pode paralisar o seu relacionamento. Nós temos que criar uma maturidade no relacionamento, de aprendermos a discutir o problema sem envolver os sentimentos. E isso é o segredo do casal. Você pode sentar com seu cônjuge, discutir o problema. Olha, o problema é esse, a causa é essa. Mas Deus nos uniu e nós estamos juntos para atacar o problema e não atacar o cônjuge. Quando nós entendemos isso e levamos o nosso relacionamento a essa maturidade, nós vamos aprender a discutir opiniões sem deixar envolver sentimento. Porque problema sempre desde que Adão pecou, tem problema na terra, tem problema no ser humano. Nós sempre vamos ter problema. Só que nós temos que ser colocados numa maturidade. Olha, eu não vou te atacar, você não vai me atacar, mas nós vamos atacar o problema. Irmão, para de procurar um culpado na situação. Porque os casamentos, eles ficam num relacionamento abalado quando ficam procurando o culpado. Não, mas o culpado foi você. Não, mas foi você. Não, foi você que fez isso. Não, foi você que comprou isso. Foi você que saiu e gastou assim. Não, mas foi você que não entendeu isso. Não, meu amado, para de procurar o culpado e entendermos que nós, o casal, a família, nós estamos com um problema, vamos atacar o problema, mas vamos nos unir para vencer esse problema. E a partir do momento, então, que se une, é aí que você começa a viver os milagres de Deus, assim como a mulher que buscou o profeta Elias, e ele vai ainda para a casa dela, era viúva, ela estava com filho, e assim como ele então pede uma refeição, traga um bolo, traga um pouco de água, vive o Senhor que nem um copo de água, nem um bocado de pão tenho, senão somente isso daqui, mas faze disso primeiro para mim. Meu amado, quando a mulher procura Eliseu, então, e ela declara: meu marido, teu servo, profeta.
morreu, me deixou muitas dívidas e agora os credores querem levar o meu filho. Ele olha para ela e fala: mulher, o que tens na tua casa? A mulher, ela tem uma característica natural de ela trazer provisão, ela tem uma característica natural de ela ter uma sabedoria, uma estratégia de Deus. Quando você olha Provérbios 31, você vê a mulher sábia que edifica o lar, ela busca estratégias para trazer recursos, para trazer fontes de renda, para trazer coisas, muitas vezes até dentro da administração do casal. E como é difícil o homem, muitas vezes, entender isso. As discussões aumentam, os estresses no casamento pioram e começa a se viver um malabarismo financeiro debaixo do mesmo teto, que não pode falar em dinheiro, senão a faísca explode. Não é um nem dois casos que nós estamos vendo isso. Mas volto a afirmar, fugir das dívidas no casamento devido às pressões não vai trazer a solução. Querer a morte não vai solucionar o problema. Muitas pessoas se esqueceram do juramento do matrimônio, até que a morte nos separe. Não é, meu amado, até que a dívida nos separe. Até que a morte, nós entendermos que estamos juntos para o que der e vier, estamos juntos para os momentos bons e para os momentos ruins também. Há muitos relacionamentos que estão na fase de perdedores financeiros e começam a entrar numa posição de frustrados, de caídos, quebrados, meu amado. E quantos não são os relacionamentos que por problemas de dívida não têm ânimo para nada mais? O marido chega, a mulher já está trancada dentro do quarto. O marido sai, a mulher ainda está dormindo. Se evitando ao máximo, deixando o relacionamento esfriar, deixando o diálogo, deixando a harmonia, o amor, a paixão se esfriar. E cada vez, meu amado, a dívida aumenta mais. Não pensa que você se anulando, a dívida vai diminuir. Não, não vai. E nós temos então que confrontar o problema e não o cônjuge. Então aí está a diferença. Muitos cônjuges se fecham numa ilusão financeira. Atendemos um caso que ele chega a ponto clínico já. O homem vive uma ilusão de inúmeros projetos. Não, pastor, mas se esse projeto der certo, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser um dos homens mais ricos do Brasil, e isso, e aquilo outro. Não, mas olha, eu tenho esse projeto também, tenho esse projeto também, eu tenho esse também, esse também. E ele vive em cima dessa ilusão. E eu peguei ele, chacoalhei. Falei: filho, e hoje, qual é a sua realidade? Hoje nós estamos passando fome. Então não adianta você ter essa ilusão dos projetos, não adianta você ter essa ilusão do amanhã, porque você tem que viver hoje, senão você não vai chegar nesse amanhã desses projetos. Você vai morrer antes. Não, pastor, mas tal coisa vai dar certo. Para quando essa tal coisa? Para 2010. Falei: meu filho, até lá sua esposa já foi embora, seus filhos já morreram de fome, e você ainda está nessa ilusão. E como foi difícil. A gente está sintetizando a causa. Mas só para você ter uma ideia, foram 6 meses de atendimento para ele entender que o problema era hoje. Entendeu? E de um mês para cá, está encarando a realidade. Hoje, o que você tem para pagar? Hoje, o que você tem para fazer? Hoje, o que você tem para buscar de estratégia? Tem projetos? Tem, amém, mas vai ter o tempo certo desse projeto ser concretizado, vai ter o tempo certo desse projeto gerar recurso, gerar bens, mas até esse projeto acontecer, meu amado, você tem que viver até isso acontecer. Quantos cônjuges se fecham e vivem essa ilusão e começam a agredir o cônjuge, agredir a outra parte, meu amado, e começam então a agredir não só de palavras, mas corta o diálogo, corta o relacionamento, corta todas as coisas que mantêm o relacionamento. A realidade é, meu amado, que a dívida quebrou o relacionamento, a dívida foi o problema, perdeu o controle e não está mais conseguindo sair dela. Se você está nessa situação, toda solução tem que começar por um passo, e esse passo é: vamos encarar o problema de frente e vamos dizer a verdade. Conhecereis a verdade,
Qual é a verdade da nossa situação? Qual é a verdade das nossas dívidas? Qual é a verdade, meu amado? A pior dor, a pior traição, essa mulher que relata, essa mulher que escreveu essa situação, que ela soube da dívida do marido depois que ele se matou, ela relata no seu livro e ela declara: o meu maior sofrimento foi saber que meu marido vivia uma ilusão. A morte, na verdade, matou duas personalidades dentro dela. O físico do esposo e a moral financeira. E a dificuldade de ela ter que enfrentar. Ele se mata num dia, no dia seguinte eles perdem a casa é hipotecada, e quando então a casa vai para leilão, ela tem que sair, tem que abandonar o status de vida, ela tem que abandonar todos os luxos que ela tinha, e ela então começa a sofrer e viver uma angústia, uma tristeza, mas a maior dor no relacionamento, porque meu marido nunca me contou. A pior traição é quando não há uma verdade. Se você quer curar o teu casamento, o casamento começa pela verdade sendo declarada. Houve a verdade, tem que haver o arrependimento. Houve o arrependimento, tem que haver a reconciliação. Houve a reconciliação, tem que caminhar juntos. Quantas pessoas conseguem dizer a verdade? Quantas pessoas conseguem viver o arrependimento, mas não conseguem viver a reconciliação? Param na metade. Não adianta, meu amado, não adianta. O diabo sabe que se ele destruir a família, ele destrói a igreja. Por isso que ele investe pesado contra os lares, por isso que ele investe pesado contra os casais. O casal, os pais, são o que dão a formação do caráter dos filhos. E meu amado, quando o teu lar está desajustado, muitas vezes você evita seu filho, evita sua filha. Você não vê a dor de uma criança, a dor de um adolescente. Você não vê os problemas que eles estão passando. Às vezes para você não é problema nenhum, mas as suas dívidas te fecham a tua visão. Fica quieto, menino, não quero saber disso agora, vai estudar, desliga esse computador. E quantas situações nós temos presenciado? Estamos aqui entre adultos e podemos então falar dessa questão abertamente. O maior índice de homossexualismo e lesbianismo é abandono da presença do pai. Até lesbianismo é o homem no relacionamento que dá o equilíbrio para a vida da criança. Pesquisa comprovada agora pelos índices de pesquisa, o maior índice de drogas é a agressão paterna, que muitas vezes em palavras, que não reconhece a dor de uma criança, não reconhece a necessidade, talvez da primeira provinha, lá de matemática, 2 mais 2, e que o pai vira e fala: seu burro! Mas pai, eu não estou entendendo. E vai, e agride, e bate, criando traumas, bloqueando o ensino, o conhecimento da criança. A criança fica desgostosa em aprender e ela começa a abrir mão de todas as coisas. Como é triste nós pegarmos casos de jovens, atendermos casos que hoje penderam para o homossexualismo, para o lesbianismo. E um jovem um dia me falou: pastor, eu estou com 20 e poucos anos, meu pai nunca me deu um abraço, nunca me disse que me ama. E como é difícil tirar isso da mente do adolescente, do jovem, como é difícil tirar essa carência, irmão. A gente ministra, a gente fala, a palavra de Deus diz: ainda que teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor não te abandona. Mas pastor, o que eu faço? Eu estou lutando contra esse gigante dentro de mim, mas não consigo vencer. Eu não gosto dessa vida. Amados, atendemos um caso essa semana que digno de compaixão. Uma moça, uma jovem, uma adolescente, ela se odeia e ela não consegue olhar no espelho. Não consegue olhar no espelho. E eu conversamos 2 ou 3 horas, começamos a falar, compartilhar, até que chegou no ponto: como é o seu relacionamento com o seu pai?
Não, é bem, pastor, está tudo bem. Eu falei, tá, mas como foi seu pai na infância? Eu não lembro dele na infância. Foi seus pais se separaram? Não. Eu falei, mas como você não lembra dele na infância? Não, eu não lembro de ele ter me pegado, de ter me dado um abraço, não lembro de nada. E hoje ela está numa rejeição e numa depressão, a qual ela chora. E ainda no gabinete ela falou, eu me odeio. Não adianta, não é suficiente eu saber que Deus me ama. Uma jovem bonita, 20 e poucos anos. E ela começou a declarar, eu sou feia. Eu falei, filha, Deus tem um amor pela tua vida. Mas eu nunca vi esse amor. Eu não tenho diálogo com minha mãe, eu não tenho diálogo com meu pai. E de se compadecer. E tomar o cuidado para que essa jovem não caia na prostituição, não caia numa vida promíscua, para que essa jovem não se envolva com um relacionamento de lesbianismo. É muito fácil a sociedade olhar e dizer, isso é sem vergonhice. É muito fácil, meu amado, você olhar e dizer, não, homossexualismo, lesbianismo, isso é sem vergonhice, é isso e aquilo. E quantos deles são carência? Estamos com um caso de dependência química, que o jovem olhou para mim e falou assim, mas pastor, eu nunca tive pai. Eu tenho que levantar um jeito para sustentar minha mãe. E esse jeito foi vendendo drogas. Falei, meu filho, sai dessa vida. Mas como que eu vou sair, pastor? O que eu vou fazer da vida? Meu amado, é muito doloroso. E quando você começa a ver e vai profundo na família, a discussão começou por uma dívida. E por essa dívida, o pai saiu de casa e até hoje a mãe e os filhos não sabem o rumo deste homem. Toma cuidado, o diabo está tentando levantar legalidades, o diabo está tentando levantar fortalezas. Não deixe que um problema de dívida esfrie o teu relacionamento. Não deixe que um problema de dívida venha afastar você da sua mulher, do seu marido. Não deixe que um problema de dívida venha esfriar vocês. Meu amado, você não é o único casal do mundo que está devendo. Tem inúmeras pessoas que estão com um caso pior do que você. Quando Deus permitiu que Davi fosse para a caverna de Adulão, era para que Davi pudesse ver, tem gente pior do que você. Tem falidos dentro da caverna de Adulão, tem depressivos, tem angustiados, tem pessoas que estão em desespero na caverna de Adulão, tem suicidas, tem homicídios, tem de tudo na caverna de Adulão. Meu amado, se Deus permitiu você entrar nessa situação, é para te ensinar algo, para que com a tua experiência de vida, você consiga tirar vidas que estão no fundo do poço e possa ter um testemunho e dizer, se Deus foi comigo, Deus vai ser com você. Se Deus me ajudou, Deus vai te ajudar. Se Deus me tirou de uma situação de dívidas, você também Ele vai tirar. Mas reage. No momento que nós tínhamos todas essas lojas, alguns irmãos sabem, acompanharam a situação. Eu saí para fazer compra de estoque, 28 de outubro, fazer compra de estoque, tempo que em loja tinha estoque ainda, para todas as lojas para Natal. 28 de outubro eu fazia as compras para Natal. Fizemos inúmeras compras. Compramos material suficiente para equipar 7 lojas. Shopping você tem que ter novidade direto. Tudo que era novidade no mercado evangélico nós tínhamos. Passei um dia inteiro fazendo compras. E naquela madrugada, cheguei cansado, tarde da noite, com todas as compras, encaixotada nos carrinhos ainda. Descarreguei, tirei tudo do carro. Coloquei dentro da matriz e naquela madrugada os bandidos entraram, levaram tudo. O que eles não levaram, eles quebraram. O que eles não levaram, eles destruíram. Fizeram a limpeza em todas as prateleiras. Mais de 400 CDs, um estoque de camiseta, que até hoje nós não conseguimos fazer o mesmo estoque que eu tinha. E nessa situação, nesse conflito, sem ter o produto para vender, sem ter o produto para girar, mercadoria para girar, a solução foi fechar as lojas. Fechamos as lojas, ficamos só com a matriz. Mas, meu amado, grave problema, foram 48 cheques para o SBC.
Eu tinha todos os cartões de crédito, perdi todos os cartões de crédito. Foi a típica situação. Há 8 anos atrás, nossa dívida chegou a R$ 48.000. Há 8 anos atrás. E foi a típica situação de que você dorme numa posição financeira boa, não era rico, posição financeira boa, e acorda pobre. Essa situação veio trazer diversos processos com a Xerox do Brasil e outros mais que não vale a pena a gente citar aqui. E a pressão de uma dívida, ela tira o equilíbrio. Você fica como cego, você não consegue ver uma estratégia. A solução está na tua frente. Tanto é que a mulher que vai para Eliseu, ela pega os vasos, ela volta para o profeta e fala: e agora, o que eu faço? Vai, fecha a tua porta, pega o azeite, deita sobre eles. Ela deitou sobre eles, o azeite multiplicou, ela volta para o profeta e fala: e agora, o que eu faço? Bom, é o problema da pressão da dívida. Você perde a direção, você perde a estratégia, você perde o prazer pelo relacionamento, pelo casal, pela família, pela casa, pelo lar, por aquilo que você comprou que ocasionou a dívida. Eu lembro que a primeira reação que eu tive foi ligar para todas as lojas que eu tinha comprado e falar: olha, eu vou pagar. Só que eu não sabia que seria assaltado. Fui assaltado essa madrugada, estou com o boletim de ocorrência. Vou estar passando o boletim de ocorrência para vocês. Nós vamos estar negociando. Não posso pagar no prazo, nos cheques. Os cheques, se vocês depositar, vai voltar. Segura o cheque. Livraria evangélica. Todos depositaram cheque. Uma situação de uma empresa. Eu cheguei, fui, negociei uma das maiores compras que eu tinha feito. Falei: por favor, olha, eu vou pagar. O que você quer? Eu perdi o cheque, eu perdi o cartão, mas eu vou pagar, só me dá 4 meses para mim remanejar. Pago com juros, pago com o que for necessário, mas me dá 4 meses. Naquele dia ele protestou os 4 cheques que nós tínhamos. E essa pressão toda, essa cobrança toda, esse peso, tira a energia. E a tua vontade é dormir, 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 dormir e dormir. Quando não, você fala: Senhor, eu queria acordar só depois que essa situação passasse. Meu irmão, Deus não vai responder essa oração. Porque é você que Ele vai usar para negociar a situação. Então não adianta deixar o relacionamento nesse mesmo estresse financeiro. Não adianta deixar esse relacionamento desgastado pelo problema. Não adianta colocar essa causa para a separação. Não adianta fugir do problema. A solução não é a separação, a solução não é você, vamos cada um para um seu lado, não. E quantos não são os cônjuges que se agridem, que vivem essa ilusão financeira? Ou quantos, meu amado, que estão numa situação quebrados e deixam que o casamento venha se quebrar também? Não existe uma teologia miraculosa de confissão positiva para sair das dívidas. Não existe. Não fala isso assim, 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 que você vai sair das dívidas. Não existe. Deus faz milagre? Faz, mas nós temos que ser realistas. Precisamos buscar a sabedoria divina para aprender a administrar a dificuldade, para aprender a administrar, para livrar-se das dívidas. E eu posso aqui afirmar para os irmãos, testemunhar para os irmãos, toda essa situação de pressão me ensinou a confrontar o problema, a confrontar a empresa, a confrontar lojas, a confrontar o banco. Nesse período, sem contar essa dívida absurda, eu tinha uma conta no Unibanco, só de juros. O Unibanco me cobrou, na época, R$18.000 em um ano. Abri um processo contra o Unibanco, abri processo contra o Itaú. E foram situações que a gente tinha que confrontar há um tempo em que os juros eram altíssimos. Cartão de crédito 16,5% ao mês. E meus amados, existem algumas coisas que você pode fazer. Existem coisas que você pode brecar os juros, mas você tem que enfrentar a situação. Não adianta fugir da situação. Não tem força, cansa, suga a tua energia. Parece que algo veio e tirou toda a sua força. E você só tem vontade de 2 coisas: dormir e chorar. Mas tem uma boa notícia para você: nem o sono e nem as lágrimas vai pagar a sua dívida. Então vai,
e negocia. Fui no Unibanco. Falei, olha, eu quero negociar a dívida, eu quero resolver a questão da dívida. Não tem como, então vamos colocar advogado. Colocamos advogado, colocamos o processo em cima. Meu amado, eu só consegui sair dos juros bancários quando a dívida foi negociada. Depois de muita pressão, depois de muito pedido, depois de muito confronto, nós conseguimos bloquear os juros, nós conseguimos cessar os juros e resolver a dívida. Então, resolvendo a dívida, você faz uma estratégia, você faz um planejamento. Quantos lares que não têm planejamento? Quantos lares têm sido roubados por coisas mínimas, porque não sabe com o que gasta no mês? Um outro caso que eu estou atendendo, nós somamos essa semana com o casal todo. Os dois vieram, a família toda, mas o casal somou comigo qual é a entrada do mês para o casal. Eles estão numa situação tão complicada, que olha, eu falei com ele, só Deus mesmo, não tem jeito. Só que quando nós colocamos no papel os ganhos do casal, eu falei, meu filho, como você está nessa situação? O casal, em conjunto, eles ganham R$8.000 por mês. E a dívida é melhor nem falar aqui. Ultrapassa R$200.000. E a moça, em lágrimas, veio ao aconselhamento, chorando. Ela falou, pastor, nem se existisse reencarnação. Foi o sangue de Jesus tem poder, minha filha. Você vai pagar nessa geração mesmo. Não, eu acho que a solução para a gente é ou eu morrer ou ele morrer, sei lá, não tem mais jeito, não. Ela perdeu a esperança de ter o nome limpo outra vez. Eu falei, não, está errado isso. Não importa que você demore 10 anos, mas faça um planejamento. Vá negociar. Faça um planejamento. Traça estratégia. Traça um plano. Faz um planejamento. Bloqueie esses juros abusivos que vocês estão vivendo. Negocia. Deus foi dando estratégia quando eu passei por essa situação, por essa experiência. Estratégia, meu amado, que só passando pelo vale é que a gente busca a direção de Deus e Deus revela. Passando pelo aperto, pela opressão, pela pressão de dívida, nós começamos a clamar e nos tornamos sensíveis à voz de Deus para solucionar a questão. E você acredite ou não, Deus me ditava cartas, a forma que eu tinha que fazer a carta para enviar. Deus me ditava o que eu tinha que escrever, como que eu tinha que falar, coisa doida. Houve a situação que eu já contei, conto de novo, a situação da Xerox do Brasil, era uma situação que não tinha cancelamento, era um leasing que não havia possibilidade de cancelamento, 100% do contrato beneficiava eles. Estavam para tomar já os teclados, os instrumentos da escola, e eu clamando, orando, chorando. Deus falou, liga para o Aqui Agora. Foi Deus. Era uma época que o Aqui Agora estava no auge, 8 anos atrás, Celso Russomano, aquela coisa toda. Irmão, só Deus para fazer um negócio desse. Liguei e consegui falar com o Celso Russomano, direto. Falei com ele, falei, olha, a questão é essa, da Xerox do Brasil. Nós estamos torcendo para um escândalo desse. Eu falei, não quero escândalo não, eu quero só resolver o problema. Me dá o telefone aí de quem está te cobrando. Passei o telefone, irmãos. Ele ligou para o Xerox do Brasil. Ele negociou com a Xerox do Brasil. Em 2 minutos, a Xerox do Brasil entrou em contato e falou assim, olha, senhor Cleiton, o senhor poderia ter feito qualquer escândalo. O senhor poderia ter colocado um escândalo na Veja. O único escândalo que eu não admito é Aqui Agora e Celso Russomano. Que coisa baixa. O que você quer que eu faça? Eu falei, eu quero que você tire essa máquina daqui e cancele minha dívida. Isso nós não vamos fazer. Eu falei, então você faz com o Celso Russomano. Deu 20 minutos. Estava o gerente, o vendedor, um monte de gente lá na loja. Foi tudo lá e começou. Cleiton, onde você está com a cabeça de ligar para Aqui Agora, que não sei o que lá tal. A gente não quer esse tipo de escândalo, não faça isso, tal. O que você quer que a gente faça? Eu falei, eu quero que vocês cancelem a dívida e levem a máquina. Na hora o Celso Russomano ligou. Ele ligou. Cleiton, tudo bem? Tudo bem. E aí, resolveu? Ele falou, olha, eles estão aqui, não quer resolver não. Me passa o telefone.
Ó, já conversei aqui e tal, está tudo pronto, a gente está saindo para resolver isso daí com a câmera. Não, não faça isso, eu vou resolver com o Sr. Cleiton, pode ficar sossegado, a gente vai fazer então o que ele está pedindo, fique sossegado. Passou 10 minutos, o Celso me liga de novo. Sr. Cleiton, e aí, resolveu? Não, só Deus para fazer isso. Só Deus. Estratégia de Deus. Eu falei, resolveu. Como que resolveu? Eles estão tirando a máquina e estão cancelando toda a dívida. Toda a dívida. Deus, Ele te dá estratégia na hora da adversidade, na hora do vale, na hora do problema. Mas essa estratégia só vai vir quando você se unir com seu cônjuge. Atacar o seu cônjuge não vai vir estratégia. Atacar aquele a quem Deus colocou do teu lado não vai solucionar o problema. Se unir com seu cônjuge e atacar o problema, Deus vai manifestar a estratégia e Deus vai dar a direção e você vai viver o milagre do Senhor. Irmãos, nós temos vivido milagres. Há poucos dias atrás nós vivemos uma situação paralela com a mesma situação de Xerox e Deus, foi o próprio Deus que ditou a carta, escrevia a carta, passamos por fax e aquilo que era impossível, Deus operou o milagre. Então, meu amado, nós temos que estar debaixo da vontade de Deus, tem que se ter uma consciência e uma disciplina de gastar devidamente. Há casais que passam por dificuldades, e o maior mal que tem assolado os casais é o mau gerenciamento de dinheiro, a síndrome do fracasso financeiro crônico. Tem gente, meu amado, que tem um espírito de consumismo que precisa ser vencido. Não precisa daquilo, mas compra. E o espírito de consumismo tem entrado em alguns lares cristãos. Um monte de mulher coçando a cabeça. Uma das últimas que nós identificamos no aconselhamento, ela está com 78 pares de sapato. 78! Falei, filha, você pode ter sapatos, mas 78. Ai, pastor, não posso ver um sapato. Equilíbrio, gente, pelo amor de Deus. É uma situação que nós não estamos num país com uma economia que você possa esbanjar. Então, controle-se. Resistir ao consumismo. Que é o diabo, e ele fugirá de vós. Homens também, tá? A gente já aconselhou tanto casal, que outro dia eu apanhei num aconselhamento, se você quer saber. Fui se separar e eu que apanhei no final das contas, mas sem problema, isso aí acontece, faz parte. Mas, o homem tinha quantas camisetas, Jesus? Camisas sociais. Tudo bem, tem o equilíbrio de todas as coisas. Mas sem usar, ele tinha 36 camisas. Sem usar. Sem contar as que usavam. E para que guardar tanto? Outra coisa aqui que a gente precisa dar um alerta. Há pessoas, há situações, meu amado, que você não tem condições de fazer uma bela festa de aniversário. Não faça. Não faça. Você vai fazer a festa de aniversário para quê? Para mostrar para a família, mostrar para alguém, mostrar para um amigo, para uma amiga, mostrar para alguém lá do serviço que você fez uma bela festa. Meu amado, festa gasta. E a gente sabe do gasto necessário da festa, mas você pode parabenizar o seu filhinho de 1, 2 anos, que nem vai se lembrar da festinha, com um bolinho dentro da família. Nós temos vivido dentro de um aconselhamento, situações que eu confesso a vocês, que eu não sei o que acontece, não sei. Uma família, um casal que estão passando necessidade, e a gente sabe da necessidade que estão passando. Fizeram uma festa para criança de 8 mil reais. Não, pastor, mas é importante para o bebê, tal. Ele vai relembrar, tal. Não vai lembrar, filho, não vai. E mesmo que lembrar, a criança tem que saber, papai, mamãe não pode gastar agora. Não, não dá.
A criança ela precisa ter limites. A criança ela precisa ser criada dentro de limites. A criança ela não nasce com senso latente desenvolvido. E ela não sabe o que é sim e o que é não. E se você, pai, deixar o seu filho bater na tua cara quando pequenininho, ele vai continuar e vai bater na tua cara com as atitudes que ele vai estar fazendo. Saiba dizer não. Tem um monte de pai que é mais painaca do que pai. Você tem que ter autoridade. Nós temos atendido casos, irmãos, que a situação é simplesmente um não. Criança faz birra no mercado, que quer, porque quer, porque quer, porque quer, o brinquedo, quer, porque quer, o jogo, o videogame, etc e tal. O pai não pode. Não pode. A criança não vai morrer por um brinquedo que ela não teve, por um videogame que ela não teve. E ela tem que saber, papai não está em condições, não dá. Ah, pastor, mas como que eu vou demonstrar amor? Meu amado, você demonstra amor de outra forma. Essa não é a forma correta. Você não está demonstrando amor, você está comprando a confiança do seu filho. E comprar a confiança do seu filho, quando ele vê que você não pode dar aquilo que você quer, ele se rebela. Então toma cuidado. Quantos jovens se rebelando com os pais? Um outro caso, está internado. Nós encaminhamos para internação em hospício. Uma jovem, uma adolescente, a vida inteira, os pais deram de tudo. Ah, tá aqui, filhinho, tá aqui. A vida toda. Teve um relacionamento desajustado, no namoro, aprontou, fez o aborto, uma série de coisas, os pais, a pai e a mãe apoiando. Agora o menino, o namorado foi embora, a mãe e o pai não podem mais dar aquilo que a criança quer. Aquilo que a jovem quer, ela quebrou tudo dentro de casa. Eu quero ele. O pai não pode fazer nada, a mãe não pode fazer nada. 6 meses aconselhando, acompanhando, terapia, vamos conversar, vamos orar, vamos repreender, vamos orar, vamos fazer uma campanha, isso, aquilo, fizemos, acompanhamos, meu amado, não adiantou, ela agrediu o pai, agrediu a mãe de novo, chamei a moça, conversei com a moça, falei, olha filha, alguma coisa está errada, não, mas meus pais sempre me deram de tudo, eu quero que eles me deem esse homem. Falei, algo está errado. Se você ao menos estivesse orando para Deus fazer uma obra e trazer esse moço, seria uma coisa. Não, mas meu pai pode fazer isso. Falei, filha, como teu pai pode mover o coração e o sentimento de uma pessoa? Chamei a mãe, chamei o pai. A primeira palavra da mãe: nós nunca contrariamos ela, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, isso que está acontecendo, vocês nunca contrariaram. Está errado. Há poucos domingos atrás nós pregamos sobre isso. Filho de Davi, Davi nunca havia contrariado o menino, por isso que ele tinha presunção de ser rei, porque nunca ouviu um não do pai. Então a vida financeira, ela também compreende na questão da educação dos filhos. E nós temos que aprender, meu amado, a administrar não só a pressão. E mais um caso aqui, depois a gente vai concluir com a palestra. Mais um caso aqui que é importante você saber. A criança não tem estrutura para sofrer a tua dívida. Não tem. Nós estamos com crianças de 4 anos, com problemas de nervos, porque papai está devendo muito. Irmão, há coisas que a criança não tem estrutura para conversar, há coisas que a criança não tem estrutura para saber. Há coisas, meu amado, uma criança que estava sofrendo de depressão, 4 ou 5 anos. Vamos conversar e tudo que a criança fala, não, mas meu pai está passando dificuldade, meu pai está passando necessidade, meu pai está com dificuldade financeira, não, mas meu pai não pode comprar o pão hoje, não, mas meu pai não pode comprar leite para mim tomar, não, mas meu pai não pode. Meu amado, o que é isso? Você pode ensinar o não, você pode ensinar os limites, sem envolver a criança que não tem estrutura para sofrer esse tipo de problema. Ela tem que saber o que é sim, o que é não. Ela tem que saber que o teu amor não é condicionado ao teu bolso.
Tendo ou não tendo, você a ama. E ela tem que te amar pelo que você é e não pelo que você dá. Quando nós entendermos isso, nós vamos trazer um equilíbrio na sociedade, um equilíbrio na adolescência. Tem tanta gente enrolado, meu amado, com problemas financeiros, situações em que a pessoa gera a dívida do nada, situações que a pessoa procura, já está numa dificuldade, e ela vai fazer uma dívida maior ainda. Há um demônio maligno, um demônio que tem trabalhado, tem atuado na questão desse consumismo. Pessoas com dificuldades financeiras, financiando carro zero. Não dá, segura. Pessoas que vivem num desequilíbrio constante da última geração de celular e computadores que saíram. Há necessidades e há luxos. E na dificuldade, na prova, o luxo tem que ser deixado e priorizado a necessidade. E enquanto você não confrontar a realidade, não sentar com seu cônjuge, discutir o problema e não ficar procurando um culpado e não barrar essa situação, buscar uma estratégia de Deus. É só Deus que pode te dar uma estratégia, só Deus que pode te dar uma direção, mas segura a sua mão e amarra o seu bolso. E outra coisa, honra o Senhor. Meu amado, se você não honrar o Senhor, eu tenho uma ótima notícia para você. Você nunca vai sair da situação de dívidas.